Então vamos lá, começando mais o nosso Estamos segundo gravando. tipo uma terapia, dona Jana. E por Tipo que uma é tipo uma terapia. terapia? Fala para mim. Porque não é uma terapia. Ela não substitui essa Começando por terapia. aí. Começando Talvez por ela aí, a nossa incremente, terapia. ela exija mais terapia, Exatamente. inclusivemente. Mas Então é um estamos espaço. aqui. Não, Diga. pode falar. Não, Não, vai. mas é um espaço em que a gente vai falar sobre coisas da vida, que são Uhum. coisas que podem ser levadas, ou que, no nosso caso, vieram da nossa terapia, nos nossos textos da newsletter, certo? Porque a gente sabe que aqui a galerinha escreve, e essa galerinha que escreve acaba lidando com as coisinhas da cabeça aí na escrita, né, Exato. dona Jana? Isso acaba Ninguém acontecendo. que escreve tem a cabeça muito não dodói. Todo mundo que escreve tem a cabeça um Alguém tem a pouco. cabeça não, Dodó? Eu acho que isso é uma questão, Que né? Uma não. vez que você está colocado aí no mundo, acho que a cabeça também tem muita coisa para É, processar, e por ter muita coisa para processar, a gente tem que dar um jeito também de entender e reentender, significar, ressignificar, né? exatamente. Construir, reconstruir, desconstruir para pegar aí, né? Uhum. Carona na palavra. Não é mais hype, né? Acho que desconstruir já é uma parada que. Não, acho que. Bom, não sei, acho que ainda tá lá. Você é uma pessoa desconstruída, Jana? Sempre em processo de desconstrução. Que bonito! Que bonito, gostei, Eu gostei. tô. Vou anotar aqui, vou soltar no meu próximo texto, então, quinta-feira Isso. vocês aguardem, porque falaremos sobre sermos desconstruídos, mas lembrando que, para quem está aqui presente nessa gravação, se vocês quiserem se pronunciar, vocês podem se pronunciar, mas a gravação fica Verdade. disponível, então, quem não quiser expor alguma questão muito pessoal e tudo mais, porque aqui a gente está, ó, praticando a vulnerabilidade. Todo mundo falando aí do que ocorreu na vida e tudo mais. Esse todo mundo somos eu e Jana, que estamos colocando a cara aqui. Então, Exato. se vocês não se sentirem à vontade, vocês não precisam se pronunciar. Se sentirem à vontade, coloquem aí no chat para a gente também poder conversar um pouco sobre. Mas Uhum. fiquem sabendo que é um espaço no qual a gente está aqui para compartilhar com muito mais gente. Certo? Exatamente, certo. E o que a gente vai usar, dona Jana, como tópico para a nossa conversinha de hoje, para o nosso tipo uma terapia? Vamos usar nossa newsletter. Nosso boletim de ocorrência, e dentro do boletim de ocorrência nós temos o quê? Do boletim. Não na edição do boletim de ocorrência. Dentro do boletim de ocorrência, a gente tem a série de textos do Dioguinho, que se chama o maravilhoso título, que eu gosto muito. Fui ali viver a vida e morri de amores. Exato, mas não só. Não só. Temos Não só. também Temos o quê? Mudei de ideia, minha série Mudei. de textinhos. Você Exatamente. esqueceu o nome da sua, né, Eu cara? esqueci. Você Por um esqueceu o momento, nome da sua. Tu já ia por um nessa, momento eu né? fiquei, caralho, como é que é o meu nome? Mudei de Acho que a ideia. gente tem que começar a ensaiar, porque quando eu faço isso no improviso com você, você fica meio, ih, rapaz, e agora? Não. O que É tem que só porque falar? eu também, eu não estou 100%, estou também com jet lag do Rio para São Paulo, entendeu? Ainda? Você ainda tá Ainda nessa? não estou brincando. Olha, se eu Mas é fosse porque eu estou fazendo você, tanta coisa. eu daria graças a Deus de não estar no Rio agora, porque É, tá um calorzinho a calor, delícia. né? Mas agora Tá. a gente tem ar-condicionado, a gente trabalha para poder usar nosso ar-condicionado. Sim, mas, como você disse, estamos falando aqui do nosso querido Fui Ali Viver a Vida e Morri de Amores. Isso. E semana passada a gente falou sobre o quê, dona Jana? Qual era o título do texto da semana passada? O título do texto era. Deixa eu tentar lembrar. Adoro, Calma aí, calma aí. adoro fazer o ao Será que ele vivo. é? Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Até agora o texto mais popular, por quê? Porque só tem Verdade. fofoqueiro nessa vida. Porque você jogou Porque só tem esse fofoqueiro. Exato. cliffhanger aí, sei lá, esse Será gancho. que foi um clickbait? Clickbait, cliffhanger, você viu, né? Que eu fiz Clickhanger? Cliffhanger. Entendi. Não, esse não é bem clickbait. isso. Na Bom, verdade, como a galera é fofoqueira, ela foi lá, então tá lá como texto mais popular até agora, mas a gente está contando com vocês para popularizar outros textos, incluindo esse texto aqui. E olha só, eu só acho que não vai rolar de colocar esse título na live de hoje, porque é um título muito grande. é verdade, acho que não vai Acho caber. que a gente vai ter que pensar em um outro. Então, vou pedir aí para a galera do chat, conforme a gente avança aqui na nossa terapia,
que vocês digam aí qual vai ser o título do episódio, porque a gente não vai poder usar Boa. memórias póstumas aleatórias de um necromante autodidata. Verdade, um ótimo título, inclusive. Você é sempre muito bom, tituleiro. Um ótimo título, mas que não diz nada com coisa nenhuma, né, Jana? Aí é Mas complicado. é uma boa categoria de títulos que não Você dizem gosta, nada né? com coisa. Eu também gosto. Eu também gosto. Eu gosto do fator aleatoriedade, entendeu? Entendi. Mas, vamos lá, vamos começar com você fazendo a leitura pra gente. Vamos. Dá um zoomzinho aí pra nós. Mais? Dá mais um pouquinho. Peraí. Não é que tá ruim, é porque aqui no coisa aparece Agora? a telinha da galera. Tá bom, melhor. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá, gente. Então o texto se chama Memórias, sobe um pouco só para que é muita coisa. Memórias póstumas aleatórias de um necromante autodidata. Então vamos lá. Partiu. Ano passado eu morri e esse ano eu morro de novo. Passei muito tempo da minha vida preocupado em viver, mas um belo dia eu morri. E depois morri de novo, e de novo. Só que a carne não esfriou e verme nenhum se alimentou. Hoje compartilho algumas memórias póstumas aleatórias de um necromante autodidata. Querida, né, Diana? Você tá aí cheio de referências, não é mesmo? Referenciou Belchior, referenciou o nosso Machadão, referenciou várias coisas. E gostei muito e acho bem provocativo aí. E eu lembro que quando eu li, eu falei, lá vai o garoto. Pela primeira vez. E para onde a gente foi? Qual foi o caminho que foi tomado aqui nesse texto que fala sobre morte? Aliás, um tema recorrente. Né? Exato. Vemos que existe uma recorrência aí, até porque não vou dar spoiler dos próximos encontros, mas a gente anda falando bastante sobre morte aí, até porque fui ali viver a vida e morrer de amores, não é por acaso. Exato. Certo? Inclusive, vou dar um spoiler aqui. Eu tenho uma coisa sobre isso, uma ideia que eu tive para te falar depois da live. Enquanto eu estava aqui em Tu vai me deixar curioso no meio da live, não vai entregar nada para ninguém que está aqui, não vai entregar nada para ninguém que está assistindo isso depois, só lançou isso. Só lancei isso para você ver como eu tô, ó, minha cabeça está mil. Entendi, muito obrigado. Era disso que a gente precisava, por isso nos reunimos aqui hoje. Isso. Não, mas deixa eu falar uma coisa antes de você descer. Eu fiquei pensando, esse texto para mim é um dos mais legais, né? E aí o que eu pensei esse é um texto sobre como a gente morre e passa a ser uma outra pessoa quando alguém morre na nossa vida. Então, é muito sobre isso. Existem algumas camadas aqui nesse texto que não sei quais delas a gente vai conseguir dar uma fuxicada hoje, mas é muito sobre lidar com o luto, né? Eu acho que quando a gente tem realmente que lidar com a morte em si, né? Aquela morte literal mesmo, né? Quando você tem que vivenciar o luto literal, principalmente dentro da família, você tem esse processo de também deixar um pouco de você morrer ali para que você possa prosseguir, né? Então, esse texto ele foi bem nessa pegada. Tá? E não só isso de morrer uma parte de você e deixar, né, para você seguir, isso é importante, mas tem um outro quesito que a gente diz, né, existe teorias, e não são teorias, acho que é uma coisa que é bem aceita, assim, que nós nos comportamos de maneiras específicas com outras pessoas. Então, a gente se relaciona com pessoas de formas diferentes, às vezes parecidas, mas a forma como eu me relaciono com você é diferente da forma como eu me relaciono com a minha mãe. E quando uma dessas pessoas morre, essa pessoa, daquela forma, com aquelas características, ela deixa de existir também. Não é só por uma questão de, eu preciso superar, então eu vou deixar uma parte de mim aqui. Mas é também assim, aquela pessoa nunca mais vai existir, porque ela não tem mais aquela outra pessoa que a tornava quem ela era, entendeu? Tipo isso. Entendi. Então, você está basicamente trazendo aqui como algumas pessoas potencializam um eu diferente do eu que a gente... Isso. Entendi. Exatamente. Gostei dessa perspectiva. Vamos começar, então? Vamos. Então, vamos lá. Temos um mini Dioguinho, ó. Eu amo essa trago foto. sempre mini Dioguinhos aqui. Eu amo muito essa foto. Mini Dioguinho muito expressivo, ele. De pijaminha, assim. Tá? Pijaminha, ó. Muito expressivo. Eu amo. Vamos lá. Este aqui morreu em uma manhã que só poderia ser de domingo, mas talvez tenha sido dia de semana. Ou sábado. Acordou como qualquer criança deveria acordar, sem saber que dia era, sem saber a hora, sem saber. Não tomou café. Levantou e encontrou a família reunida na sala.
Foi acolhido, recebeu abraços e palavras que não faziam muito sentido. Morreu em jejum. E aí, o que dizer? Abaixa a foto aí O pra que gente ver. dizer? Ó. Ah, eu já tenho vontade de chorar. Eu Não, não, hoje vai chorar? não vou chorar. Hoje vai chorar. Você se Mas segurou eu na tenho última. vontade. Não, eu vou me segurar. Quem que é esse aí? Fala aí pra galera, Meu vai. padrinho, padrinho do Diogo. Meu padrinho. Primo da sua mãe, né? Primo da minha mãe, meu padrinho, ele faleceu quando eu tinha, se não me engano, 5 anos. Uhum. Mais ou menos perto dessa foto aí. Pouco depois, talvez. É, por aí, por aí. Foi em 92, se não me engano, quando ele faleceu. Uhum. E é muito doido, cara, porque assim, eu tenho, né? Foi a primeira morte na família que eu processei, né? Eu cheguei a Uhum. perder um avô quando eu era bem pequeno, mas aí quando eu Uhum. falo bem pequeno, eu acho que eu tinha um, Um 2 anos. ano, né? Uhum. Mas a morte do meu padrinho foi uma morte que não só me marcou naquele momento, mas ela teve desdobramentos, assim, né? Uhum. E desdobramentos muito relacionados a pessoas que estão aqui também Uhum. nesse texto, né? E é muito doido, porque era a primeira vez que eu lidava com aquilo e via alguma coisa assim acontecendo. Aí eu lembro de acordar, né? Uhum. Belo dia, não lembro quando era, né? Você tem aquela. Só imagine assim, acordar e entender que algo está errado. Tava diferente, uhum. A família estava reunida na sala, né? Então, assim, pessoas que não estariam ali estavam ali, um clima muito estranho, e eu só lembro de levantar, muito provavelmente, ir até minha mãe, eu não lembro se era minha mãe, não tenho essa memória, se Uhum. alguém que me acolheu ali naquele momento, né? Mas eu cheguei lá, deitei e fiquei processando o que estava ocorrendo ali, que eram os adultos, Uhum. né, vivenciando também esse luto, né? Mas era muito doido, assim, porque eu não lembro, eu sempre tinha aquele hábito, né, de ir comer alguma coisa no café da manhã e tal, não sei o quê. Não, nesse dia foi ir Uhum. até essa roda de adultos e ficar ali e ser acolhido. Uhum. E foi isso, essa é a memória que eu tenho de todo esse processo, assim, desse Uhum. dia, que é uma manhã bem marcante, uma manhã que muito diferente de todas as manhãs que eu já tinha vivido, mas é muito emblemático, assim, como aquela Uhum. imagem da família reunida já me dizia alguma coisa. Uhum. Sem que eu nem soubesse, sabe? Sem que eu nem tivesse processado o que era, havia algo ali. Alguma coisa estranha, né? Algo Sim. estava de diferente, assim. E eu Havia. acho que você tava. Era uma idade das piores nesse sentido, porque você já entende que alguma coisa aconteceu, você já entende que aquela pessoa que você gostava, né? Que você gosta, no seu Uhum, caso, que era uma pessoa muito próxima e tal, não vai existir mais, mas ao mesmo tempo você não entende muito os porquês. Diferente de uma criança de 2 anos, que você vai falar, o vovô não tá mais aqui, a criança vai uhum, esquecer. Tipo, não digo que não exista um luto ou uma, uma, uma perda ali que se sinta, eu acredito que sim, mas assim, não, você não tem nem a linguagem ainda para processar e para falar, nossa, puta merda, não vou mais ver essa pessoa. Só que com essa idade mais ou menos sua, você tinha esse processamento de tipo, ok, essa pessoa não existe mais, porém, o que caralho aconteceu, entendeu? O que é isso, assim, sabe? Tipo, então é uma idade meio bem complicada nesse sentido, né? exato. E foi uma morte meio cercada de mistérios, assim, né? Porque ninguém me contava bem O o que que tinha era. acontecido? Uhum. Eu já compartilhei com você, Uhum, né? O que exato. era, mas você pode dizer qual Uhum. era o grande mistério que foi mantido pela família? O grande mistério é que o padrinho do Diogo, ele era gay e ele morreu de AIDS, né? Ele Ele teve contraiu complicações HIV, teve complicações em decorrentes decorrência do vírus e tudo da mais. AIDS, é. E aí é muito doido, cara, que eu lembro que alguém falou para mim que ele tinha morrido por causa de uma doença do pombo. Não sei de onde inventaram isso. Uhum. E olha que bizarro, cara. Até hoje, quando eu passo por. Sabe quando tu tá andando aí, tem aqueles pombos reunidos e Um tal, e aí pombo. a galera sai voando e tal? Até hoje eu ainda mantenho o hábito de prender a respiração quando eu passo pelos E de pombos, tá fato, ligado? devo E dizer que de assim, fato existe uma doença. E ele pode até ter pegado essa doença e morrido por causa dela, porque ele estava com a imunidade ele estava totalmente comprometida. imunossuprimido e tudo É. mais, Mas existe, então. de fato, eu não sei se existe cercose, não é, mas é alguma coisa que você inala e forma um tipo um caroço no pulmão, porque tem, sei lá,
um esporo, eu não sei tipo o que é. Mas Eu tá não, ligado? Assim, existe de fato isso. mas eu não sei realmente se foi isso. Não, Sim, não sei, sim. mas isso foi uma história que chegou até mim e foi a justificativa que me foi dada ali para a Uhum, morte e tal. Mas isso só reflete também toda uma carga de preconceito ali, todo uhum. um drama familiar também, né? Porque era uma família católica, né? Com uma. Não, não é uma família católica, eu não posso dizer isso, porque a família. É, Assim, eu fui é uma criado família carioca, não no é meio de mesmo? catolicismo, né, da Umbanda, espiritismo, kardecismo, então assim, tinha de tudo. Mas esse núcleo ali da família era Uhum, um núcleo muito católico e tudo mais, então o meu padrinho com certeza sofreu muito, assim, né, e muito também com a ignorância das pessoas que estavam lidando com alguém é, que estava enfrentando a batalha que ele estava enfrentando, né, porque existia realmente uma ignorância de como aquilo era transmitido e tudo mais, então foi uma questão muito forte, foi algo que acabou ali, querendo ou não, marcando a família, né, e iniciando um drama familiar ainda maior, né, mas eu não tinha consciência alguma disso, né, era algo que, uhum. para mim, era realmente, morreu porque pegou a doença do pombo, e aí, toda vez que eu vi um pombo passar perto do pombo, já ia eu tapar a respiração, porque, né, exatamente. Mas, enfim, Eu caí aqui porque eu fui procurar e aí o meu navegador travou, mas é criptococose. criptococose. Eu não, É. realmente não sei se isso está ali no laudo, né, que foi dado. Não sei se foi realmente essa questão, Uhum, mas foi o que chegou até mim. E foi a história que ficou até que finalmente eu marcada, né? fosse grandinho bastante para alguém me explicar realmente o ocorrido, né? Então é muito doido Uhum. como também você vai processar esse luto aí de outras formas no decorrer da sua vida. Uhum. Você lembra o primeiro luto, Jana, que surgiu na sua vida? Assim, a primeira Lembro. imagem. Sim, eu lembro porque eu já era grandinha já quando meu avô morreu e foi uma. Não vou pesar muito o clima, assim, mas assim, o meu avô morreu na minha frente. Ele Uhum, passou mal, ele caiu, minha mãe tava tomando banho, e aí eu tentei ajudar, não sei o quê, foi um negócio meio, né, meu avô tinha efizema, e ele, acho que, alguma coisa assim, eu não sei, até hoje eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa que meio que estourou, algum coágulo, alguma coisa, e ele, tipo, cuspiu sangue, foi um negócio meio tenso, uhum, assim, e eu tava, tinha minha irmã 4 anos mais nova, eu acho que eu tinha, tipo, 8 anos, minha irmã tinha, não, um pouco mais, acho que eu tinha uns 10, minha irmã tinha uns 6, e aí a minha irmã veio correndo, porque eu ouvi o barulho do meu avô caindo no quarto, e falei, vô, tipo, o que aconteceu, né? E fui correndo, minha mãe tava tomando banho pra sair com ele, que ela ia no médico, e a minha irmã veio correndo, aí eu empurrei minha irmã e falei pra ela chamar a vizinha, e aí minha mãe saiu correndo do banho e tal. Então, na verdade, pra mim, e aí assim, chegaram os paramédicos, o SAMU entrou na minha casa, atenderam ele, né? Ele já tinha morrido uhum, e tal. E aí ficou meu avô, tipo, morto lá, meus familiares chegando. uhum. Eu, tipo assim, porque daí ninguém prestou atenção em mim, na minha irmã, assim, né? Naquele momento meio caótico. Então, para mim, foi meio bem bizarro, assim. Foi meio que essa coisa, assim. Foi meio que esse. E rolou uma urgência também, né? Então, Rolou uma. Na sim. verdade, agora, olha só que coisa. Na verdade, isso não foi a minha primeira coisa. Pouco antes, tipo assim, uns 2 anos antes, a minha Uhum, bisa morreu também. Só que daí foi completamente diferente. Aí depois que eu apaguei na minha cabeça, porque a minha bisa morreu, ela era muito velhinha. Ela ficou doente, foi para o hospital, tava eu, meus primos, porque meu tio deixou meus primos em casa com a minha mãe. Eles foram para o hospital e aí minha bisa morreu no hospital naquela mesma noite. E a minha mãe veio e contou, mas foi um negócio meio, entre muitas aspas, assim, bonito. Porque minha bisa morreu de velhinha, assim, ela não tava doente nem nada, ela tava super bem, passou mal, foi pro hospital, morreu. E aí a minha mãe contou pra gente, falou, ai, vamos rezar pra Bis e tal, e tava com os meus primos, então não foi uma uhum, coisa mais levinha, assim, tranquila. Eu lembro de processar também, mas o meu avô foi uma coisa muito mais, porque eu morava com o meu avô também, né, isso ficou uhum. subentendido, mas eu morava com o meu avô, então foi uma coisa também que, em termos de rotina, assim, de um dia para o outro, sei lá, meu avô não existia ele que me acordava para ir pra escola, tipo, ele já estava muito doente, assim, quando ele morreu, né? Mas ele ainda morava na minha casa, ele ainda não estava internado nem nada, ele usava oxigênio, porque ele estava meio, tinha uma questão pulmonar bem grave e tal, mas assim, ele convivia com a gente normal, comia tudo ali, as refeições e tal, então foi meio, não foi uma coisa, ai,
ficou doente, foi pro hospital, ficou internado por um tempo e morreu, entendeu? Isso é algo que meio que vai preparando a família como um todo, né, para reagir àquele. No caso do meu padrinho, por exemplo, quando, né, eu olho para trás, eu começo a ter algumas lembranças, eu vejo que era algo que já estava se desenrolando há algum tempo, né? Então, eu lembro da minha mãe ir ao hospital, dizendo, fui ver seu padrinho e tudo mais, mas não, aquilo não me indicava o que estava por vir, pelo menos naquela época. Então, você começa a revisitar também algumas memórias e entender o que estava se desenrolando ali, todo o drama familiar, né? Que estava se desenrolando ali naquele momento. Por uma Então, coisa que eu acho interessante, que não é o assunto de hoje, mas, enfim, isso deve ser muito discutido hoje em dia, que é essa vontade da gente de poupar as crianças das coisas que estão acontecendo. E às vezes isso é bom, obviamente que você não vai ficar falando várias coisas pesadas para uma criança, mas eu também acho que deve contribuir pra caramba com a confusão, né? E aí tem até aquela história da minha mãe, que eu já te contei. A mãe da minha mãe morreu quando minha mãe tinha acho que 14 anos de câncer. No estômago, alguma coisa intestinal, assim. Só que a minha mãe não foi, na época, 14 anos, pensa que na época, 14 anos era uma mentalidade de uma criança de 10, assim, né, na década de 70 não, de 70, 60, 70, não, 70. Então, a minha mãe super inocente, assim, tal, e ninguém, a minha mãe sabia que a minha avó estava doente, mas era uma coisa assim, ela tá doente, tá só ali no médico. E aí, de repente, um belo dia, ela estava internada já super mal, né? E aí, um belo dia, ela estava brincando, assim, e aí a avó dela, que era uma pessoa bem meio má, assim, meio cruel, né? A mãe da minha mãe, falou pra ela: vocês estão aí fazendo uma escândalo e sua mãe lá morrendo. Tipo, meteu essa, assim, pra minha mãe, pro primo dela, sabe? E aí, minha mãe, assim, quê? Tipo, como assim? Do nada. Ela tava bem, agora ela tá morrendo. E aí ela morreu logo depois, assim. Então, uma coisa que, tipo, tentando poupar, você acaba meio que prejudicando essa compreensão, eu acho, né? mas eu acho que a gente também acaba esbarrando na limitação das pessoas envolvidas também em lidar com o luto. Acho que isso também acaba sendo uma questão, porque tem pessoas ali em sofrimento e tudo mais. Então, até mesmo quando você olha para trás, você pode olhar também, começar a olhar também com um olhar mais compreensivo, assim, sobre o que estava ocorrendo ali naquela situação e como as pessoas lidaram com o que elas podiam lidar, né, naquele momento. Mas vamos lá, vamos prosseguir para o outro joguinho aí, Outro ó. mini joguinho de botinhas ortopédicas. É muito fofo. Tu viu? Tu falou da botinha. É muito bonitinho. Cara. É porque minha mãe falou que meu pé era É chato. chato. Falou assim. Aí eu tinha que usar essas botinhas aí. Eu usei, acho que durante um bom tempo, eu acho. Acho que hoje meu pé é direitinho. É bonitinho seu pé. Tá Para bonitinho. para Qual deles? os curiosos, os Qual dois. deles? Você Os tem dois? dois pés bonitinhos. Muito obrigado. Obrigado. Assim, não existe nenhuma distinção de beleza entre meus pés. Mas temos esse joguinho aí. Aliás, o uniforme dessa escola aqui, essa escola era uma escola do meu padrinho. Meu padrinho era professor de história e tudo mais. Ele tinha esse sonho de ter uma escola e tal. E aí ele envolveu a família inteira, né? Então, minha mãe era coordenadora da escola. Então, minha infância foi nessa escola bem familiar, assim. E aí eu tava com esse uniforme da escola. Bem doido. E Timalia. E eu adoro que aí já dá para ver um pouquinho dos seus cachinhos. Já, né? Eles já estavam começando a dar o ar da graça. O ar da graça. Mas vamos lá. Vamos lá. Este morreu de barriga cheia. Pastel de carne, batata frita, bife empanado e feijão com arroz. Morreu tão aos poucos que alguns chegaram a jurar que ele ainda tinha vaga por aí. Autópsia. Nossa, peraí. Morreu tão aos poucos que alguns chegam a jurar que ele ainda vaga por aí. A autópsia revelou pastel de vento e escondidinho. E aí temos quem, dona Jana? Quem é essa aqui? Sua avó, né? Minha madrinha. Sua madrinha, tá. Minha madrinha. Irmã A da minha avó. mãe do Irmã da minha avó. seu Não. padrinho. Ela não era mãe do meu padrinho. Ela era tia do meu padrinho. Tá, tia do seu padrinho. Beleza. Ela era tia do meu padrinho. E... Sua Cara, madrinha que cozinha muito bem. então, essa que é a questão. Assim, eu sempre me conectei muito com a minha madrinha pela culinária, assim, né? Porque o que aconteceu? Houve esse trauma da família, né? No qual meu padrinho veio a falecer e tudo mais. E aí, de certa forma, eu acabei virando ali um foco de atenção,
podemos dizer assim, né, de parte da família, né, da parte que era mais conectada a ele, que tinha nele ali um filho único, né, a esperança de você ver a família continuar, né? Então, quando aconteceu isso, né, do falecimento do meu padrinho e tal, eu comecei, e por eu ter uma ligação muito próxima, né, meu padrinho gostava muito de mim e tudo mais, naturalmente eu acabei sendo colocado nesse lugar, né, assumindo essa posição. E sempre que eu ia lá visitar, não só a minha madrinha, mas a irmã dela, que era a mãe do meu padrinho, né, as duas eram irmãs, moravam juntas, eu sempre era mimado ao máximo. Era pastelzinho, batata frita, feijãozinho com arroz, bife empanado, e cara, que criança não gosta, né? Então, e assim, eu tive a sorte de ter uma madrinha que cozinhava muito bem. E por isso esse relato, Associação. e esse relato que é um relato mais curto que o anterior, assim, porque eu não tive contato com a morte dela. É muito doido. Na teoria, você não sabe nem se ela morreu mesmo, né? A gente deduz que ela veio a Pela idade. falecer, né, pela idade, mas foi algo também muito complicado, porque depois de décadas, né, morando junto aí com essa irmã dela, já bem idosa e tudo mais, ela resolveu ir viver a vida dela finalmente, né? Muito doido isso, assim, e aí, quando eu falo viver a vida dela, ter uma independência e tudo mais, mas ela também já estava ali lidando com algumas questões que a gente não sabe, não houve um diagnóstico, né? Mas que parecem ser relacionadas à esquizofrenia e tudo mais, enfim. Rolou isso, rolou esse momento, a gente sabe de passagens dela bem pontuais por alguns locais, assim, mas isso acabou se perdendo e até hoje é um luto com o qual eu lido, assim. É muito... É algo que... É um luto diferente. É realmente um luto diferente, você processa isso de uma forma diferente e por isso que tem ali a autópsia revelou o pastel de vento e escondidinho, porque tem esse senso de vazio, assim, tem esse mistério, né? Que aí você pensa, pô, será que vale a pena correr atrás? Será que não vale a pena correr atrás? Eu lembro que na época que ela estava lidando com essas questões, eu, por várias vezes, considerei ajudar, eu estava no início, né, começando ali a dar aula como professor e tal, mas é muito complicado, né, você tentar ajudar uma pessoa, principalmente ela que era uma pessoa que se recusava, né, a ser ajudada nesse sentido, enfim, coisas muito complexas, mas no fim das contas eu acabei perdendo esse contato com ela e não sabendo. Então, é um luto até hoje, mas é um luto muito diferente, assim, um luto muito vazio. E eu acho que tem uma coisa também que acho que é comum a outros tipos de luto por motivos diferentes, que é essa associação do luto com tanto a impotência quanto com a certa forma a culpa, assim. De tipo, ai, mas e se eu tivesse ido atrás? E Exato. se eu tivesse conseguido ajudar? Né? Não só no caso da sua madrinha, mas acho que as pessoas têm muito isso em qualquer tipo de coisa. Ai, mas a pessoa ficou doente. Ah, mas e se eu tivesse. Pegou pneumonia. Ah, mas e se eu tivesse ido ver se ela estava bem agasalhada? E se, sei lá, a pessoa bateu o carro. Ah, e se eu não tivesse brigado com ela nesse dia, ela saiu nervosa, bateu o carro, né? Então a gente acha que a gente tem essa tendência, né? Muita. Tem, Se e a nossa culpabilizar, mente assim. também acaba pregando umas peças, assim, porque como existe um distanciamento de tempo, você acaba esquecendo que outras coisas estão rolando na sua vida. Então, quando eu olho para trás, eu lembro que, pô, tinham questões graves rolando naquela época de saúde com outras pessoas bem próximas que eu também estava lidando e ajudando e, enfim, nunca é uma coisa só, né? Então, sempre que a gente também começa a entrar nessa de mas e se, a gente também tem que tentar se lembrar de como você estava naquele momento ali. Quem era você naquele momento? Pelo que você estava passando? Quais outras questões estavam sendo colocadas ali também que, de certa forma, atravessaram toda essa ocorrência, né? Então, é algo que muitas vezes a gente tende a só partir para o lado da culpa, só para o lado do e se, mas você esquece de pensar que você era
uma pessoa que estava lidando com um mundo de sentimentos e outras questões também. E uma coisa que eu quero aproveitar para falar agora sobre por que a gente traz isso pro Fantástico Guia, né? Por que a gente criou uma das razões, enfim, do tipo uma terapia, é que o que a gente está fazendo nos nossos textos não significa que vai ser sempre assim, mas o que a gente está fazendo nos nossos textos é, de certa forma, processando algumas questões na forma de uma escrita de não ficção, que é um exercício que a gente está fazendo e que a gente gosta muito de fazer e que a gente recomenda que as pessoas façam. Então, mas meio que tudo surgiu nessa sinergia, assim, de, vamos criar newsletter, e o que a gente vai falar na newsletter? Espontaneamente foram surgindo assuntos que eram importantes para a gente, tanto, né, no caso do Diogo, a questão do cabelo, desses papéis de gênero, o que a sociedade cobra da gente, luto, enfim, os meus textos também abordam coisas que eu queria falar, mas que mesmo que você faça terapia e processo na terapia, é muito diferente quando você processa com as suas próprias palavras de uma forma feita para ser compartilhada, entendeu? E a gente está escrevendo esses textos com o intuito de compartilhar nas nossas newsletters. Então, isso é uma coisa que é por isso que a gente está aqui. E aí a ideia do tipo uma terapia é justamente desenvolver um pouco melhor esses contextos para que seja um caminho para que outras pessoas possam fazer isso também. Não significa que você precisa lançar uma newsletter com textos pessoais da sua vida, não é isso. Mas às vezes existe até essa teoria da escrita terapêutica, que ela é literalmente isso, é você escrever para processar de uma forma que é muito diferente de você só pensar na sua cabeça. Eu tenho muito isso, assim, quando eu tenho uma ideia, quando a ideia está na minha cabeça, ela é uma coisa. Quando eu conto pro Diogo, ela vira outra coisa. Quando eu escrevo o outline, ela vira outra coisa. E quando eu escrevo, nem precisa dizer. Mas eu tô falando de ficção, né? Então, é esperado que da ideia para execução exista um salto. Mas mesmo quando eu tô na minha cabeça para verbalizar para uma terceira pessoa, segunda pessoa no caso, que precisa entender o que aquilo precisa fazer sentido para ela, para que ela compreenda a minha ideia. E quando eu boto no papel, existe todo um processamento, sabe? Então, é mais ou menos essa nossa ideia aqui nesse projeto, né? Além dessa questão que você trouxe, é também trazer para a consciência que, às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente começa a colocar muita coisa para fora sem ter consciência de estar fazendo isso. E isso faz com que a gente também, muitas vezes depois, releia, né, o que a gente escreveu e fale, cara, isso estava aqui. E eu estou lidando com isso. E quando você está fazendo isso de uma forma mais consciente, você consegue processar isso de uma forma mais tranquila. Quando isso sai, isso, de certa forma, borbulha e sai num texto sem que você espere, o tempo de processamento é mais lento. Sim. E ele pode ser mais sofrido. E por isso que a gente sempre gosta de bater na tecla do tipo uma terapia, porque não substitui você estar também em contato com um profissional que possa ajudar você e tudo mais, mas não significa também que você não tenha condições de revisitar algumas questões suas e partir para essa autoanálise mesmo, e saber repensar questões que você vivenciou, revisitar outras versões suas que morreram ou que estão vagando por aí, ou que estão escondidinhas, ou que, enfim, questões que ainda, de certa forma, acabam surgindo na sua escrita, porque estão ali no seu inconsciente, porque, querendo ou não, ainda influenciam em quem você é atualmente. Exato, a Vale fez um comentário aqui, que ela falou, engraçado, eu ouvi um podcast hoje, algum episódio do Prelo, que o Thiago fala sobre o exercício de escrever memórias, cenas que marcaram na infância, com a perspectiva infantil. Achei legal a provocação e a sincronicidade. Exatamente. Legal. Muito legal mesmo. E é muito importante esse exercício de voltar para a infância. E aí é foda, né? Porque tem uma galera que fica, não quero saber, tipo, já está no passado, para que eu vou revirar, não sei o quê. Nossa, cara, o podcast que você me passou, eles falam exatamente isso. Eu passei por essa parte. Exato. E assim, cara, querendo ou não, você está lidando com isso ainda. Não é uma questão de, não vou fazer. Eu entendo isso, eu entendo essa dor de você não querer retornar para um ponto que foi um ponto no qual você estava lidando com outras coisas, e você não tinha nem... A gente falou muito no encontro passado, né, sobre ter as ferramentas de lidar com aquilo que está acontecendo, às vezes você não tem isso, mas se você simplesmente coloca aquilo para baixo do tapete, aquilo ainda está, de certa forma, influenciando, né? Então, ter esse olhar, revisitar, faz com que você também entenda muito
de quem você é Hum. e sobre como você se comporta, sobre como você age, como você reage, enfim, Sim. vale a pena. Aliás, 2 comentários sobre isso rapidinho antes da gente seguir. Um é que existe uma metáfora perfeita para isso e não é à toa, que é botar o dedo na ferida, que é, se você não limpa a ferida quando ela ainda é uma ferida, supora, dá merda, piora, septicemia, caos, Uhum. né? Mas é dolorido, de certa forma, né? Então é meio que aquela dor, ou então quando você desloca uma articulação, né? Se você ficar ali, porra, dor infinita. Talvez você precise dar uma Uhum. que é um negócio que dói pra caralho, mas que passa, né? Tipo, então, depois, né? E outro comentário que eu ia falar. Lembrei. Que quando a gente tá falando disso, a gente tá trazendo aqui coisas, entre aspas, mais traumáticas, mas não precisam ser. Pode ser uma questão com a qual, não necessariamente traumática, uma questão, sei lá, a forma como eu era quando criança, e você processando aquilo, como isso afetou a sua vida hoje. Eu sou mais introvertida porque eu tenho 10 irmãos e aí era sempre aquele caos, eu nunca conseguia falar. Então não precisa ser uma coisa traumática, né? Acho que isso é legal também, não precisa ser uma coisa morte, doença, meu Deus, sei lá, opressão. Não, pode ser outras coisas também, né? Que a gente pode processar. E só retomando também a questão do olhar mais generoso para algumas pessoas, né? Porque a gente vê muita gente indo por um caminho de porque na minha família fulano fez isso, ciclano fez aquilo, e não sei o que, não sei o que lá. E assim, a gente entende que o fato de você ter sofrido, né, com algumas questões tenha influenciado na forma como você agiu durante muito tempo, na forma como você age e tudo mais, mas até quando você vai se manter Perpetuar. terceirizando algumas coisas e também não vai entender que existe um momento no qual você pode dar um basta nisso e seguir em frente, Quebrar o né? padrão, né? Até quando, sabe? Até quando você vai justificar certas atitudes suas, certos comportamentos seus, porque você em algum momento da sua vida sofreu, alguém fez você sofrer. Então, de certa forma, é uma maneira de seguir em frente também e melhorar quem você é agora, né? De lidar com quem você é e com as questões que estão postas nesse momento. Exatamente. Mas vamos lá. Mais esse joguinho Dioguinho tá meio cabeludo. embaçado aqui. Tá cabeludo. Cabeludinho. Tá cabeludo. Essa foto foi lá no Pão de Açúcar. É? Uhum. Muito Foi um bonitinho isso passeio aqui. que a gente fez lá no Pão de Açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Outro que morreu lentamente. Demorou tanto para morrer que deixou dívidas a serem amortizadas. Se matou de trabalhar. Morreu já formado, empregado, com deveres cumpridos. Orgulho da família, igualzinho o padrinho. Essa é a sua avó. Minha tia-avó. Tia-avó, tá. Minha tia-avó. Essa é Mãe minha do seu padrinho. tia-avó, mãe do meu padrinho. Do seu padrinho. Mãe Tá. do meu padrinho, exatamente, porque ela que vivia junto com a minha madrinha, eram irmãs, né? E ela que, de certa forma, também me trouxe ali, e eu acabei ocupando. Não dá para você ocupar o lugar que era Ela de que outra pessoa, né? pagou o seu curso de inglês. Exatamente. Foi uma pessoa que é muito doida, né? Porque eu falo disso aqui, né? Falo de dívidas a serem amortizadas, né? Porque houve um momento na minha vida que eu me senti em dívida durante muito tempo, né? A gente fica com essa sensação de se sentir em dívida por coisas boas que as pessoas fazem por você, né? E não é uma dívida, no fim das contas, Sim. né? Mas ela foi a pessoa que financiou meus estudos, né? A pessoa que financiou meu curso de inglês, né? Quando eu era adolescente e tal, financiou a minha faculdade, porque eu nunca, na minha família, nunca houve essa tradição, né? De você fazer vestibular, de você ir para uma faculdade pública e tal. E eu lembro que quando eu estava no segundo, terceiro ano, assim, no ensino médio, eu via a galera se movimentando para isso, e eu era mega ignorante, assim, eu, tipo, tá, por que vocês estão se matando de estudar aí? Não tô entendendo esse rolê. Então, eu meio que fui seguindo o fluxo, obviamente. Não passei para nenhuma faculdade, assim, nem tentei direito vestibular na época, nem tinha Enem e tal. E ela acabou financiando uma faculdade particular, bem próximo de onde eu morava, assim, né? Então, acho que eu falei em um dos textos, não sei se é um texto que a gente já leu aqui e tal, mas que a minha faculdade foi por mero acaso e descaso. Foi basicamente isso. Foi por isso que eu acabei indo
fazer o meu... buscar o meu diploma em letras, né? Acabei caindo no curso de letras ali, que não era a minha primeira opção. Por que você fez letras? Basicamente porque olhei lá nos papeizinhos e, que isso é bom aqui, inglês? Aqui, tem letras português e inglês. Lá fui eu. Porque Here we go. acaso, descaso, mas Uhum. foi. E assim, estou aqui, estou muito bem. Tive esse privilégio aí, né, de ter uma pessoa que pudesse prover isso. Então, ela foi essa pessoa, sabe? Foi essa pessoa que realmente investiu em mim. Tudo que ela havia, né, investido durante muito tempo ali na educação do meu padrinho e tal, acabou reverberando em mim e eu ocupei, né, um lugar próximo do que ele ocupava. Isso é até meio fisicamente parecido, tem toda essa questão também, né? Havia essa semelhança, assim, que todo mundo falava, parece padrinho e tudo mais. E aí, só que aí veio também uma questão muito de eu querer orgulhar. Pô, olha só, Uhum. a sua tia-avó tá pagando, hein? Você tem que fazer esse curso direito, você tem que tirar boa nota, você tem que não sei o quê. Então, assim, foram se formando ali deveres, né? De, olha, eu preciso ter uma devolutiva aqui, eu preciso entregar, e eu levei isso até para o trabalho depois, sabe? De eu querer realmente trabalhar para caramba e conseguir trabalhar no melhor curso que era aqui do Rio, em boas escolas, passar em concurso público e tal. E aí também, quando eu lidei, né, com a morte dela, ela passou muito tempo no hospital, né? Ela ficou muito tempo em Internet. coma, né, no hospital, assim, ela já não interagia mais e tal. E era uma época que eu estava me matando de trabalhar, realmente. Então, tem esse se matou de trabalhar porque eu trabalhava para conseguir dinheiro e tudo mais. Minha mãe cuidou, né, dela até o fim da vida e tudo mais. E foi todo esse caminho, assim, esse caminho de eu devo algo a essa pessoa, porque essa pessoa está fazendo algo muito bom por mim. E durante muito tempo, essas dívidas persistiram aí. E eu ficava pensando, pô, será que eu entreguei tudo que eu tinha para entregar, né? Será que eu realmente fiz jus a todo esse Esse investimento? investimento. Então é muito bizarro, né? Como algo que foi muito bom para mim também trouxe uma carga muito grande de responsabilidade, de eu ter que realmente ser um exemplo, enfim, aquela coisa também de ser o mais velho, né? E tudo isso combinando ali para eu virar o orgulho da família, ou tentar, pelo menos. Ela ia ficar orgulhosa de você. Eu acho que sim, mas é aquela, tente ou morra tentando. Sim. Era nessa aí, eu tava indo nessa ali. Então, foi esse momento, né? Foi esse momento no qual eu já era adulto, eu já estava lidando, já tinha lidado com outras mortes, a do meu padrinho, a da minha madrinha, a próxima morte que a gente vai falar também já tinha ocorrido. Então, a morte dela me pegou nesse momento, que era o momento no qual eu estava ali usufruindo de todas os frutos, né? Colhendo todos os frutos que ela havia plantado, e ela viu, essa parte ela viu. Ela pôde testemunhar aí todo esse sucesso, que se assim a gente pode dizer. Vamos prosseguir? Vamos. Vamos lá. Dioguinho de Beca. Tem outro Diogo aí. Eu acho que essa nem é a cor do meu curso, cara. Eu não sei. Mas Aleatório. se alguém. Porque acho que eles erraram a cor do negócio lá no dia da formatura, aí deu uma treta, não sei o quê. Eu não tô ligado. Eu acho que línguas é azul, não é? Não sei, não faço ideia. Acho que Mas eu é. sei que rolou essa treta. Aí eu Não só sei. pensava assim: essa pica não é minha, porque existe uma comissão, né? Então eles que Exato. lidem. Eu só vou lá botar minha beca e pegar o que eu tenho que pegar. E lá fui eu, né? E Então, queria assim, pegar no canudo, né, Diogo? aí eu acho desnecessário você descer o nível no tipo uma terapia. Isso aqui não é o grupo de escrita para você estar com esses papinhos aqui. Parei. Assim, É só para dar uma amostra do grupo escrita, porque vê que uma aqui todo mundo é do amostra, grupo escrita, para quem está amostra assistindo grátis do que pela live aguarda depois. vocês se um dia Quem vocês está se aqui no encontrarem. chat já está acostumado. Mas é isso, tinha esse Diogo aí e esse Diogo aí. Vamos lá. Vamos lá. Mais um trabalhador morreu ao chegar em casa.
não encontrou a família toda para dar notícia, mas encontrou quem não estaria ali em um dia comum. Foi direto para o quarto, largou a mochila pesada e foi aos prantos quando parte do peso que jurava fazer parte de si saiu das costas. Morreu e no dia seguinte levantou cedo para bater ponto antes do cadáver esfriar. Aí é sua avó, né? Doido esse. Aí, descendo um pouquinho aqui, você tem minha avó, que era irmã tanto da minha tia-avó quanto da minha madrinha. Três Da sua irmãs, madrinha. Isso, três verdade. irmãs que elas duas morreram sem se falar. Uhum, Porque durante um tempo minha avó não falou com nenhuma das duas, né? uhum, Ficaram boa parte da vida aí sem se falar. Minha madrinha ainda conseguiu falar, voltar pelo menos a falar com a minha avó no finalzinho ali, uhum. do que eu consegui acompanhar, mas tretas de família aí. As duas aqui bonitas Casa de família. acabaram indo de Vasco sem. E todas eram vascaínas, hein? E Todas todas eram vascaínas. vascaínas, olha aí. Todas vascaínas, assim como eu. Então, Boa. ó, todas elas indo de Vasco aí, sem ter a chance de conversar, né, novamente. Então, assim, minha madrinha, pelo menos, antes de dar, né, o sumiço, assim, antes do sumiço ocorrer, ela ainda conseguiu falar com a minha avó. Sim. Mas a minha avó também, quando, né, ela veio a falecer, eu já estava nessa de trabalhar também e tal. E aí eu lembro que era basicamente isso. Estava eu literalmente lá me matando de trabalhar, porque eu estava Uhum, ficando doente e tal. Algo que, né, já aconteceu em alguns momentos uhum, da minha vida. E aí eu cheguei em casa e tava meu primo, que é extremamente próximo de mim, né? Nós uhum. fomos criados ali como irmãos, meu primo mais velho, e minha mãe na cozinha. Aí E eu você já, já sacou que. não, e eu já sabia que minha avó estava doente e tal, não sei o que, estava no hospital. Cheguei num dia que eu não esperava ver meu primo ali. Uhum, Olhei, cara, não deu outra. Aí eu fui pro meu quarto, assim, soltei a mochila, e aí dei aquela desabada, né? uhum, Que você dá, porque, porra, você, né? Processa aquilo ali da forma mais. Da forma que dá, uhum. que é o que acaba acontecendo aí quando a gente tem que lidar com o luto, você vai da forma que dá. Mas no dia seguinte eu já estava lá, ó, 6 da manhã acordando para ir trabalhar. E, tipo, eu trabalhava 3 turnos, né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite. E eu nem cheguei aí ao. Ah, você nem foi no velório. Não fui. Não fui. Mas foi uma escolha, mais para não faltar ao trabalho e tal? Cara, eu vou te falar que eu não lembro, mas assim, Uhum, não sei realmente o que me motivou na época a não ir. Não sei se uhum, foi uma parada de fuga, assim, não sei se uhum. também ia dar um trabalho incrível, né? Porque eram 3 lugares que eu ia ter que avisar que não Ia ia ter que ir, parar. porque eu trabalhava em 3 locais diferentes e tal, né? Como professor. Então, eu só sei que no dia seguinte já estava eu lá indo trabalhar como se Uhum, nada tivesse acontecido, uhum. assim, né? Que é algo que eu costumo fazer também, que não recomendo, não vale a Né, pena, Diogo? não vale a pena, mas em alguns momentos me ajudou também a passar por algumas coisas que, enfim, tirei energias das Uhum, aulas que eu estava dando ali, porque, querendo ou não, pelo menos no modo que eu trabalho hoje em dia, as aulas me recarregam, né? Eu tenho uhum. essa fonte de energia boa aí. Naquela época, eu estava em contato, sei lá, com 800 alunos por semestre, era uma coisa muito doida, então Aos. não acho que era algo muito salubre, não. Uhum. Mas no dia seguinte já estava eu lá batendo ponto e, enfim, não fui nesse momento aí. Acho que de velório mesmo, eu acabei indo no meu avô, acabei indo do meu tio-avô depois, que é uma Uhum. outra história da família aqui, mas no dela não fui. Realmente não fui. Boa. E, chegando ao final, Finzinho. Dedico aos que também andaram morrendo por aí, que vocês morram mais e mais. E que seus mortos sejam a lembrança do quanto você foi amado e que, mesmo não estando presente, eles vivem com você. exatamente, dona Jana. É isso. Assim, vários joguinhos que você gosta de chamar, né? Dioguinho. Mortos por aí, que eu acho que rola muito isso, né? Da gente, de certa forma, como você falou lá no começo do nosso encontro, né? A gente morre, né? Uhum. Dá aquela morrida, e eu acho que só assim que a gente consegue seguir em frente. Sim, Essa que é a questão. não. Não é uma coisa necessariamente ruim, às vezes é uma coisa até boa, porque justamente, sei lá, às vezes, né, não romantizando, tipo, ai, precisou acontecer isso para eu
né? Aliás, assim, não tem a ver com morte, pelo contrário, tem a ver justamente com não ter a morte, mas eu achei legal que uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, né? A Bia, olá, Bia, eu não acho que ela está vendo a live, mas enfim, a mãe dela, quando a gente estudava junto, a gente estudou no técnico e depois na faculdade juntos, a mãe dela teve um câncer muito, muito agressivo de útero, tipo, uma variedade que tinha muito grande chance da mãe dela morrer, assim, na cirurgia e tal. Aí operou, ficou bem, recuperou 100%, né? Foi uma coisa meio tensa essa recuperação, mas ela recuperou, ficou 100% bem, ok. E aí a minha amiga mora na Alemanha já há muitos anos, acho que deve ser lá, uns 10 anos. E aí a mãe dela recentemente foi fazer um exame de rotina, descobriu um. Não, acho que não era de rotina, foi fazer um exame, descobriu um tumor. E não sabia se era benigno ou maligno e tal, mas como ela já tem, né, acho que na bexiga, alguma coisa assim, como ela já tem um histórico, né, de um câncer na região abdominal e tal, foi um puto estresse e tal, e aí a minha amiga veio da Alemanha para acompanhar nos exames e tal, fez o exame e era benigno, então deu tudo certo, ela tá super bem, retirou, ela fez uma cirurgia, né, para retirar, retirou e tal, mas a minha amiga tava falando, ela falou, cara, claro que não é bom ter acontecido isso, porque, né, foi um puto estresse, mas ela falou que a mãe dela, tipo assim, parece que virou uma chave, e a mãe dela marcou uma viagem, tipo, vou viver a vida agora e tal, e tá, assim, super alegre, saindo com as amigas, sabe? E assim, o pai da minha amiga morreu também quando a gente estudava junto, e a mãe dela ficou bem mal, assim, depois, por muito tempo e tal. E parece que deu meio que uma revivida, assim, nela, sabe? E aí, às vezes, é isso também, às vezes uma morte, uma coisa que é ruim intrinsecamente, traumática, ela meio que te dá um chacoalhão que passa a ser uma coisa boa, né? E a morte tem esse poder de colocar as coisas em perspectiva, né? Então, às vezes você tá ali lidando com um problema e tal, e aí você assim, problema está aqui, aí você fala morte. Aí você pensa na morte. E aí você fala, porra, vale a pena realmente eu estar dedicando toda essa energia aqui a isso aqui? Será? Será que realmente é algo que vale a pena? E aí, como muita coisa acaba se apequenando quando você está lidando com a morte, quando você traz a morte para o cenário, ela é um aprendizado gigantesco, né? Então, assim, não só você saber que você tem realmente um tempo limitado para fazer o que você quer fazer, sabe? Você tem o tempo limitado aí. Eu comentei aqui, né, o fato de elas terem desperdiçado um tempo de vida ali. Não sei se eu posso usar o verbo desperdiçar, mas assim, eu vejo como um desperdício você deixar de falar com quem você gostaria de, porque era nítido que havia um querer, né? Um afeto, né? Sim, e essa foto aqui da minha avó, né, foi na minha formatura, só que na minha formatura estava minha tia-avó, estava minha madrinha, e foi muito doido o desconforto dela durante todo o evento, sabe? Porque, assim, nitidamente ela estava lá feliz com o que estava acontecendo e tal, mas estava preocupada porque estão ali as minhas irmãs com as quais eu não falo há décadas. Então, assim, por quê? Né? Porque é claro que elas tiveram as razões delas e tudo mais, e assim, coisas que eu nem sonho em saber que aconteceram ali, mas havia realmente esse desejo de retomar o contato. Isso era claro, isso era nítido, assim. Mas nunca houve esse movimento ali, só da minha madrinha que fez esse movimento aí de liberdade, né? E acho que ela acabou fazendo as escolhas dela, né? Quando eu olho para trás, eu vejo assim, tá, não sei o que aconteceu, não sei realmente como foi esse Se desfecho, desenrolou. mas ainda assim houve um movimento de vida ali, pelo que eu me lembre, né, das últimas vezes que eu a vi, né, esse movimento de, olha, eu fui lá viver a minha vida, e ela foi lá viver a vida dela. Não sei o que aconteceu, mas ela tomou essa atitude, assim, sabe? Então, é algo que me diz, assim, pelo menos que foi. Minha avó, por exemplo, foi uma pessoa que, assim que ela terminou, né, de criar os netos, ela deprimiu. Porque a vida dela era dedicada a isso, né? A vida dela era dedicada a cuidar dos netos e tal. Então, a partir do momento que a gente se tornou mais independente, ela deprimiu, sabe? Não houve mais um propósito, né? Uma motivação, algo que a fizesse realmente ter aquele tesão, né? Pela vida, assim, aquela motivação, aquele. Então,
Enfim, se a gente for esmiuçar também todas as questões aqui, e é muito importante dizer que tudo isso que eu estou narrando aqui é o meu ponto de vista, não é uma verdade. Sim. Não é uma verdade, está longe de ser uma verdade. Eu sou aqui um narrador nada confiável. Nada confiável. Nada confiável. Vocês só podem. Primeiro que vocês sabem quem eu sou. Então, assim, já estou A gente aqui conhece. colocado como o nosso Ariano Suprassuma. Verdade. Para quem é do grupo de escrita, Ariano sabe do que a gente Suprassuma. está falando. Então, não é um narrador confiável. É claro que tudo que eu narrei aqui está dentro do meu ponto de vista e é um ponto de vista limitado. Até mesmo quando a gente está falando da gente, o nosso ponto de vista é limitado, né? Com certeza. Então, importante dizer isso e importante dizer que no encontro passado a gente esqueceu de trazer para cá também uma atividade que a gente quer, porque isso daqui também é verdade. E a gente quer que vocês façam arte. Façam Verdade. arte, né? A gente tem que mudar. Que arte? Explica. A galera, a gente tem que mudar porque a galera do Faça Boa Arte fez uma merda aí. Então a gente fala assim, ó, a gente... Façam uma assim, arte. Não tô afirmando nada, hein, gente? Eu fiquei sabendo que a galera do Faça Boa Arte fez merda por aí. Não tô sabendo se realmente rolou ou não. Não estava lá também, né? Porque vai que a gente entra no processinho aí, ó, só foi o que eu fiquei sabendo. Exato. Mas a gente quer que vocês criem também. E aí... A Vólia, entendi. Faça boate. Pode ser, pode ser. Aí imagina a Vólia. Aí imagina a Vólia manda uma foto dela na balada assim. Então, super válido. Super válido. Super válido. Faça boate. Por quê? A gente quer vocês produzindo algo que, de certa forma, ressoe com o que a gente falou aqui, com o tema que a gente tratou aqui. Então, se vocês quiserem tirar uma foto, quer tirar uma foto na boate, né? Fui lá, tirei uma foto na boate. Imagina a Vólia. Gente, segue o exercício da semana. Aí a Vólia lá assim. Esse é o exercício da semana. O exercício da semana foi realmente lidar com o luto na night carioca, porque Vólia está a caminho do Rio, para quem não sabe, mas assim que ela chegar, ela vai lidar com o luto na nossa noite carioca. Então, a gente quer que vocês produzam boa arte e quem produzir, envie para fantasticoguia@gmail.com. É esse o coisa mesmo, o endereço? Que não, por acaso, é um Pix também, então você pode mandar um Pix. Mentira. É verdade. Não, é verdade. A minha pior, arte... pior que é um Pix mesmo. Toma 50 aí. Essa é a minha boa arte. Então, gostamos bastante desse tipo de arte, mas a gente também quer que vocês produzam aí. Pode ser uma foto, pode ser um texto, pode ser um desenho, pode ser uma colagem. A música. Pode ser uma música, enfim, arte. Pode ser uma dancinha do TikTok. Pode ser uma dancinha do TikTok, o que vocês quiserem, enviem lá para o fantasticoguia@gmail.com. E aí no próximo encontro, se chegou alguma coisa, a gente vai falar sobre, e pode ser sobre o tema de hoje e o tema da nossa anterior, ou qualquer outro tema depois, né? Se você chegou aqui depois de ver um episódio, não sei até quando a gente vai ter uma terapia, né? Mas sobre qualquer tema, mas menciona o tema, né? Pra gente saber, senão a gente vai ficar tipo, o que são esses R$100 aqui? É sobre qual tema? Não sei. Chegou o Pix, que é uma boa arte, mas não sei. Pode mandar uma poesia no Pix, que tem uma... Pode mandar mensagem? Não pode ainda? Não sei se ainda pode. Pode. Então, vocês aqui já devem ter sofrido com isso, né? Quando você bloqueia aquele stalker lá em tudo, aí ele vai... Não me bloqueou no Pix. Não me bloqueou no Pix. Esqueceu de me bloquear no Pix. Pix de 1 centavo, assim, como se fosse mensagem de texto. Então, meu Deus, vocês podem fazer isso também. Deixa um poeminha lá com o Pix. Também funciona, que é uma maravilha, né? Então, lembrando que na semana que vem a gente vai ter a gravação só com os chegados. Chegados é quem? Quem faz parte aqui do Fantástico Guia. E no dia seguinte vai estar disponível aqui agora o nosso podcast. É um podcast isso aqui, hein, Jana? Não sei se você está sabendo, mas virou um podcast. Fiquei sabendo. Ficou sabendo? Tá informada? Tô informada. Tem que botar no Spotify, depois eu vou ver como é que faz, mas eu vou botar lá no Spotify também, ver como é que funciona. Vai que, né? Vai que Alexandre de Moraes começa a cercear o nosso direito aqui. Meu Deus. Vai que, né? Olha aí.
Beijo, Alexandre. Meu Deus. Beijo, Xandão. Beijo nessa careca. Aí também não. Aí fica por conta da Jana, não tem essa intimidade toda com o Xandão. Tá bom? Então você Entendi. se controle também, porque não estamos no grupo de inscritos. Entendi. Tá, isso daqui Não vai é pro várzea. mundo. Isso daqui não é várzea. Mas vai haver aí algum pronunciamento dos nossos seres enlutados aqui? No chat ou no vídeo, que vocês Teve, podem teve. ter à vontade. No vídeo eu acho que não ia Enquanto botar cara. não, Mas, ó, vou dar um tempinho aí, caso alguém queira se pronunciar, compartilhar um pouco também, né, a experiência de vocês aí como necromantes autodidatas. autodidata. Então, assim, se vocês têm alguma experiência, por favor, compartilhe conosco. Jana, você tem alguma coisa que você queira compartilhar após a Não, acho que leitura eu deste já. texto aqui? Não, acho que eu já falei, né? Várias coisas. Você já falou, né? Eu acho que eu acabei lidando com muito mais morte na minha infância e adolescência do que você, né? Você teve uma outra, apesar de Teve minha ter vivido. bisa, meus dois avós. Uhum. Minha bisa, meus dois avós, mais recentemente um grande amigo da minha família, que era meu tio, assim, também morreu, Mas você mas já agora. Não, a tava, gente já tava junto já. né? Então. O meu teve essa galera aqui, ainda teve meus dois avós. Enfim, foi um pessoalzinho, assim. A galera resolveu, geral, cantar para subir ao mesmo tempo. Falou no chat aqui, ela falou: eu só queria dizer que, apesar de o Diogo deixar claro que a gente estava falando de morte literal, às vezes lidar com o luto do que não é morte é mais difícil ainda. Então, tipo, até às vezes, né, uma Se Dona mudança Fê de. quiser falar mais sobre no chat, por favor. Mas E me aí a fala, vai, Mariana concordou enfaticamente aqui, é mais treta de reconhecer. Então, eu acho que tem muito isso quando as pessoas, por exemplo, têm uma relação abusiva com os pais, aí deixa de conviver com os pais, por exemplo, no momento que ela tem uma autonomia e fala, porra, chega, basta, eu vou me afastar, por exemplo. Existe um luto daquilo ali, né? Términos de relacionamentos amorosos, términos de amizades, que acontece, às vezes, sem motivo, entre muitas aspas. Não é uma coisa assim, ai, rolou uma treta e eu terminei minha amizade. Não, às vezes uma coisa esquisita, uma coisa bizarra, uma coisa pequena, vira um bagulho, tipo, né, uma cisão, assim, permanente. A Fer falou, exatamente. Então, tem isso também, essa coisa de se Desculpa. afastar de pessoas que você não sabe. Você, de certa forma, trouxe um pouco isso, né, na sua madrinha. Porque, embora você presuma hoje que ela morreu por causa da idade e tudo mais, ela, por um tempo, foi um luto de, tipo, ela simplesmente não existe mais na minha vida, eu não sei onde ela tá, entendeu? Um sumiço, assim, de certa forma, né? Exato. E esses lutos, né, quando a gente não está falando de uma morte literal ali, né, como a Fer trouxe, esses lutos, eles carregam uma certa esperança, assim, são os lutos, não todos, é claro, né, não todos, porque alguns realmente você só tem que deixar ir e vai. Mas quando a gente está falando aí de amizades, né, às vezes você ainda tem uma esperança de reconexão. Então ele é um luto que ainda nutre esperanças. A Fer falou, às vezes você tá falando de versões das pessoas, ela ainda tá lá, mas não é mais aquela pessoa que a gente reconhecia, né? E uma coisa até que eu vou trazer sua, Diogo, é tipo a questão também de nós mesmos, assim, porque embora a gente, melhor, a gente quer sempre uma versão melhor, você com muita frequência fala, eu não posso mais comer do jeito que eu comia, eu passo mal, não sei o quê. É uma versão de você que não existe mais e que eu sei que você sente o luto desse Diogo que podia comer que nem um ogro. Então, eu durante muito tempo nutri esse pensamento aí de que essa versão atual é melhor do que as outras. Mas assim, primeiro que essa versão Relativo, né? atual, ela tem várias benesses, assim, né? Porque ela goza de ter a experiência e ser um engenheiro de obra pronta, assim, também. Não, olhar em retrospecto. Em inglês tem, né? Como é que é? Hindsight. It's Mas 2020. a minha questão principal é assim, é muito fácil dizer que essa é a minha melhor versão, mas assim, várias versões minhas do passado, com muito menos munição, com muito menos maturidade, lidaram com coisa pra caralho de uma forma ok, sabe? Me fizeram passar por muita coisa, sabe? Então, eu ainda
gosto de pensar que se você não olha para trás e você sente fiz isso, não deveria ter feito e tal, não sei o quê, ainda tá ok, isso é um sentimento bom, mas eu acho que a gente também tem que começar a dar mais crédito às nossas versões que Não, se com foram, certeza. assim. Porque foram versões que muitas vezes estavam lidando com coisa pra cacete e prosseguiram, sabe? Uhum. Porque, pô, eu falei dessa versão do jogo aí que trabalhava 3 turnos direto e tal, não sei o quê. Cara, era uma versão que lidou com muita coisa ali enquanto tava nessa correria absurda de trabalho, sabe? Eu acho que eu já te contei isso, mas eu lembro de uma vez acordar, tipo, 6 da manhã para trabalhar, tava mó frio, e, pô, carioca, tipo, 25 No graus, já frio, era. Você já fica. tava chorando. Devia estar uns 16. Porra, acordei, imaginem, 16 graus, eu deveria ser calamidade aqui no Rio, não foi Uhum. decretado, tive que trabalhar. Cara, eu lembro de acordar assim, 6 da manhã, muito cansado, porque eu trabalhava de segunda a sábado, né? E aí eu lembrar que eu só ia chegar em casa 10h30, 11 horas da noite. Aí eu tive aquele momento assim de sentar no vaso, dar aquela choradinha de 5 minutos, que tu Que chora dó. assim, que a única coisa que eu queria era, tipo, dormir, Dormir só queria dormir. Aí eu chorar, aí você engole o choro, e vai pro bora. banho, toma teu banho Sim. e vai encarar 3 turnos de trabalho lá, com não sei quantos alunos você vai encontrar, e ainda fazer, e dar boas aulas, sabe? Ainda conseguir no meio disso tudo aí. Então, assim, eu tenho que dar crédito para algumas versões, porque Não, com foram coisas que, certeza. se você me botar hoje em dia para dar 3 turnos de aula em turma do município e tal, não sei o quê, eu vou sair em coma Mas tem a todo questão dia. da juventude também. Eu fico pensando, imagina a Jana fazendo últimos anos de engenharia na Unicamp, trabalhando durante o dia 40 horas, não medicada. Você calcule a minha cabeça, cara, e assim, tudo esse estresse, eu cansada pra caralho, mas eu dormia 4, 5 horas por noite, por quê? Porque a minha cabeça tava assim, Né? tipo, o meme do cachorrinho no incêndio, sabe? Era basicamente eu lá, assim, ó, I'm fine, entendeu? Loucura, loucura. Então, é isso, dona Jana. É Temos isso, acho que é mais, isso. mais algum comentário no nosso Ninguém não, só a chat? Mariana que reforçou o ponto da Fer, falou, mais treta de reconhecer esse luto do que não é uma morte, né? Eu concordo. E Uhum. acho que ninguém tem mais nenhum comentário. Beleza. Então, fica combinado aqui que vocês Tarefa, vão mandar não a boa, não. Vão mandar a arte de arte. vocês. Tem que, porque agora eu vou ficar com essa porra na cabeça. Mandem a arte de vocês para fantasticoguia@gmail.com. Não é para ficar mandando nude, não Ponto é BR. argumento. Ninguém. Você não Não, ouviu o que eu ponto. falei, né? Eu ouvi, não é pra ficar mandando nude, mas eu deixei passar. Deixa eu quieto. Eu fiz de provocação e você, porra. Não, chega Não, aí nude uma é parada. apenas com consentimento prévio. Gente, Aí, é meio chato, né? Tu abre um negócio lá e tu dá de cara com um Hugão assim, pá, na tua cara. Desnecessário. fogão, Só com consentimento. tetas, Tudo, sei tudo lá. com É, consentimento é melhor. sim. Então, assim, evitem problemas. Então, mandem só arte. Mas aí, arte também Isso. a gente não pode censurar as pessoas, hein? Lá vai. Tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Tem, Mas, vamos lá. Estaremos aguardando a arte de vocês sobre o luto. E ninguém falou do título. Eu não sei qual é o título botar no coisa. verdade, ninguém Já que comentou. ninguém falou, eu vou botar o título que vem na cabeça amanhã, quando a gente Ih, for no episódio. tá bom, beleza. Vai ser isso. Vai ser isso. Então, ó, Beleza. dá um beijo aí, manda um beijo pra galera que vai assistir. E depois a gente se despede da galera que tá aqui fechando com a Beleza. gente segunda-feira, 9 da noite. Gente que está assistindo no YouTube, beijos, venha. Caralho, desligou? Ah, não, você só Que compartilhou. isso? É Que que você isso? descompartilhou, Nada. mudou, eu achei que você tinha desligado. Compartilhei só. Vai, dá um beijinho aí pra galera. Semana que vem venham ao vivo, que daí a gente manda beijo personalizado. O quê? Não entendi nada que você falou. Se as pessoas que estão assistindo só pelo YouTube vierem semana que vem, Ah, beijo personalizado. tá, beleza. Porque eles ganham depois, porque a gente continua Isso. aqui falando com os nossos É isso aí. fechamentos, né? Então, tu vai parar de Certo. gravar aí? Vou, deixa eu parar de Então, gravar. ó, beijo pra Beijo, vocês gente. e vamos continuar.